Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler 3 versículos. Pastor, mas do 36 ao 38 são 2. Não, 36 todo, 37 todo, 38 todo. Então, nós vamos ler esses 3 versos somente. E com uma infinita gama de ensinamentos ali para a nossa vida, aplicáveis diretamente ao nosso coração. Eu quero encorajá-los a terem muita atenção ao texto, muita atenção aos versos, porque nós vamos separá-los aqui para a gente aprender um pouquinho com esse texto. Lucas 2. Alguns entendem que essa profetisa Ana, ou esta mulher, é incomparável na sua conduta como cristã, como alguém que temia Deus, do sexo feminino naquela época. Só lembrando os irmãos que esse tempo que a Bíblia está relatando, dos pastores que a gente tem falado, de Herodes, dos magos, dos escribas, dos hospedeiros, agora de Simeão, que eu falei na semana passada, e dessa profetisa chamada Ana, o tempo em que está aqui no contexto era de extrema dificuldade. Havia um declínio moral muito grande, havia um declínio espiritual muito grande, havia um desinteresse pela palavra, havia uma irreverência e havia algo muito pior do que isso. Haviam pessoas que estavam levantando-se para inventar heresias. As doutrinas que não são bíblicas e nem de Deus eram as doutrinas dos fariseus. Então, eles estavam tentando melhorar e mudar alguma coisa que a Bíblia não permite que seja mudada nem melhorada. Então, olhando por esse contexto, alguns defendem que Ana, num contexto de sexo feminino, foi uma das mulheres mais brilhantes no seu testemunho e no seu caráter. Que coisa fantástica. Assim como Simeão, ela foi alguém que aguardou com muita esperança alguma coisa mudar na sua nação e na sua vida. Assim como Ana, assim sou eu e assim é você, que estamos aguardando alguma coisa mudar em nossa vida. Quantos estão aguardando alguma coisa mudar? Saiba que se você fizer o que ela fez, você vai ver as coisas mudando. Tá bom? Lucas 2, 36 ao 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Só um detalhe para que você possa se adaptar com o texto aqui. Esse texto é continuidade desse texto anterior. Quando Simeão levanta a criança, o menino Jesus, abençoa Maria, abençoa o pai e abençoa Jesus, o filho, quando Simeão toma nos braços, essa hora do versículo 38 é essa hora. A hora que o versículo 38 fala é a hora onde Simeão apresenta Jesus, é a hora onde Simeão está abençoando ao Filho de Deus. E naquela hora ela dava graças a Deus e dizia a todos a respeito do que ela estava vendo. Deu para entender? Então, só para que os irmãos estejam inteirados que o texto aqui está falando no mesmo momento, tá ok? Nosso Deus e Pai, prepara-nos para ouvir a Tua palavra. Guarda o nosso coração e a mente, seja levada cativa à presença do Senhor, para que possamos aprender com a Tua palavra e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Pode ocupar o seu assento, por favor, meu irmão. Prometo não me alongar e não vou. Meus comentários serão rápidos, porque eu tenho algo a fazer ainda
nessa noite. Eu ia fazer o comentário, mas já o fiz, dos pastores, dos magos, dos escribas, enfim, foi o que eu vim falando durante uma quarta-feira e 2 domingos, esse é o terceiro, sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. E a gente aprendeu várias coisas. Primeira coisa ou algumas coisas que nós aprendemos, que eu falei na semana passada, que eu repito hoje, é que em meio a tanta maldade, a tanto declínio espiritual, a tanta inversão de valores morais que aquele tempo e nesse tempo nós estamos vivendo, Deus nunca fica sem uma testemunha fiel. Deus nunca fica sem uma testemunha eficaz. Alguém que possa refletir o brilho da glória de Deus, mesmo num tempo de densas trevas. Foi assim que aconteceu com Simeão. Simeão viveu num tempo em Jerusalém em que esse mal estava em crescimento. O declínio espiritual e moral estava se baixando a cada dia, ou baixando-se a cada dia. E em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, versículo 25, que era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. Nós estamos lidando aqui com um homem em que, em meio a tanta oposição, a tanto mau testemunho, Deus ficou com um testemunho deste homem, piedoso, justo, e que aguardava com expectativa alguma coisa mudar na sua nação, mas também na sua própria vida. Aprendemos também que Deus não escolheu os nobres, Deus não escolheu os de uma intelectualidade muito apurada para revelar o nascimento de Jesus. Jesus, ele foi conhecido pelos pastores. Jesus usou pessoas simples, ele pegou lá no campo pastores e revelou a esses pastores que Jesus havia nascido em Belém. E ele mostrou a sua glória no nascimento do seu filho para pessoas simples. Mas ele não só usou os pastores, ele usou os magos. Diferente dos pastores, os magos eram pessoas de poder aquisitivo, porque a Bíblia fala que quando os magos, guiados por uma estrela, chegaram a ver o Filho de Deus, o que é que eles fizeram? Eles abriram o seu tesouro, os seus tesouros, e o que é que eles entregaram a Jesus? Ouro, incenso e mirra. Deus não só chama os simples, Deus também chama os nobres, os ricos. Mas pastor, o senhor acabou de falar agora que Deus escolheu as pessoas simples, mas deixa eu te dizer uma coisa: simplicidade não é sinônimo, irmãos, não pode nunca ser entendido como sinônimo de pobreza, porque a simplicidade e a riqueza dos magos estavam alinhadas. Eles tinham, mas eles reconheciam que havia um que era o prometido. Existem pessoas muito ricas que têm um coração muito piedoso, e existem pessoas pobres que são orgulhosas e arrogantes. Existem pessoas de muito renome, de uma intelectualidade nobre, mas são arrogantes. Mas existem outros que têm um coração em Cristo, que têm um coração derramado. O poder da riqueza não ocupou o lugar do poder de Deus na sua vida e no seu coração. Então Deus chama sim e manifestou-se sim aos pobres, aos simples, os pastores, a Simeão, a Ana, mas também quis manifestar a sua glória a quem tinha ouro, incenso, mirra para dar. A igreja está aberta, a salvação está aberta, o céu está aberto, tanto aos pobres que vêm trazer as suas ofertas mínimas de coração aberto, quanto aos ricos que querem depositar os seus tesouros, mas não dinheiro, mas derramar um coração cheio de gratidão, porque tudo que nós temos, diga, tudo que nós temos vem de Deus. Quer rico, quer pobre, vem de Deus, não importa. Então quando a gente olha para isso, a gente olha um Deus que mede a simplicidade não pela quantidade de bens. Quer muito, você pode ser arrogante. Quer pouco, você pode também ser arrogante e prepotente. Então Deus mede isso no coração, mede isso no caráter, mede isso na disposição que as pessoas têm para fazer o bem. Então essas pessoas, pastores, os magos, a Simeão e a viúva que a gente vai falar agora, foram pessoas privilegiadas, que viram Deus manifestando a vinda do seu filho, e aconteceu com isso. E hoje eu quero falar de Ana, falar de uma mulher que não permitiu, entenda isso, quero entrar logo na prática desse texto, na aplicação direta. Ana não permitiu, quero falar dela, dessa mulher que não permitiu que uma situação desagradável, que nós lemos no texto, qual fora, uma situação desagradável não destruísse o seu coração
ia lançar-se em um poço profundo, um abismo profundo de desgosto. Como uma mulher viúva, que casou e ficou 7 aninhos só casada, desfrutou muito pouco da vida conjugal. Não sei se Deus deu um livramento a ela, ou se Deus deu a ela a chance de experimentar algo completamente novo na sua vida. Eu não sei, não posso afirmar isso, que às vezes a gente entende as coisas ao pé da letra, dizendo é um sofrimento viver como viúva, mas ao mesmo tempo há pessoas que vivem como casado, que era melhor que fossem. Termina para mim. Vamos aprender com ela? Vamos aprender com Ana? Vamos aprender como essa mulher conseguiu fazer com que as situações desagradáveis na sua vida não permitisse, não influenciasse na sua felicidade, na sua disposição, e não fizesse com que ela descesse a um abismo profundo de desgosto. Primeira coisa que Ana fez, primeira coisa que a gente pode olhar para esse texto e aprender que Ana fez, foi que Ana não permitiu que sua situação a forçasse a viver longe de Deus. Diga comigo lentamente: Ana não permitiu que a sua situação a forçasse a viver longe de Deus. Existem situações que nos empurram para longe de Deus e outras nos aproximam de Deus. Então nós vamos aprender com Ana que a situação desagradável dela, que a situação que ela estava enfrentando não a forçou, ou até tentou forçá-la a viver longe de Deus. Olha o que diz o versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Irmãos, Ana tinha um ofício. A primeira coisa que a gente olha para esse texto é que ela não permitiu que a sua situação influenciasse no distanciamento dela do Senhor. Qual era o ofício dela? Ela era uma profetisa. Dentre os homens havia um critério muito grande para que se pudesse ser um profeta. Entre as mulheres era maior ainda ela precisava ser esposa. Ela precisava dar um bom testemunho. Olha a dificuldade para Ana ser uma profetisa naquela época, porque se para o homem era um critério muito difícil, para as mulheres eram maiores, porque se ela fosse uma mulher viúva com filhos, o filho teria que sustentá-la. Como ela era uma viúva sem filhos, a lei ordenava que ela voltasse para a casa dos seus pais, até que alguém se interessasse por ela novamente e a tirasse da casa dos seus pais e se casasse com ela. Mas essa situação de incerteza, de ter que voltar para a casa do pai ou não a forçou a ficar longe de Deus. Ana arrumou logo um ofício a fazer. Ela começou a ser uma profetisa, ela começou a fazer alguma coisa. Ana foi uma mulher de um caráter irrepreensível, pois a sua viuvez fora de maneira honrosa. Se você olhar o texto, versículo 37, não deixava o templo, mas adorava dia e noite. Qual era o ofício dela? Uma profetisa. O que essa mulher fazia para ser alguém honrosa, para ser uma mulher irrepreensível? Ela não largava o templo, ela não deixava o Senhor, ela não deixava de orar, ela não deixava de jejuar, ela não deixava de buscar a face de Deus, ela não abandonava a casa de Deus. Ela entendia, como o salmista no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos. Ela entendia que mais vale um dia nos átrios do que 1000 fora deles. Ana entendia que a sua vida deveria ser irrepreensível, porque a sua situação se agravando, ela poderia se afastar de Deus. Mas olha para mim, meu irmão, não permita que a sua situação te afaste ou te force a afastar-se de Deus. Seja ela o nível que for, seja ela a dificuldade que for, você pode estar enfrentando qualquer tipo de situação na sua vida, não permita que essa situação te afaste de Deus. Ana estava vivendo uma situação difícil, mas isso não permitiu, isso não foi um fator preponderante para que ela pudesse se afastar de Deus. Você pode estar passando pelo vale da sombra da angústia, quase caindo num poço de desgosto, mas isso pode ser para você um caminho para você crescer cada vez mais, não cair num poço de desgosto. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que eu aprendo com Ana, que é possível fazermos para não cairmos
em meio à dificuldade, num poço de desgosto. Diga comigo: Ana não permitiu que o seu passado a impedisse de ser alguém para Deus. Primeira coisa que a gente aprende é que ela não permitiu que a sua situação lhe afastasse de Deus. A segunda coisa é que ela olhou e viu que o seu passado tinha uma influência muito grande no seu presente. O seu passado poderia condená-la de não ser o que ela foi e de não torná-la uma mulher irrepreensível, honrosa, de jejuns, de oração. Olha só, a origem familiar de Ana era de pessoas idólatras. Eu anotei aqui do lado, a tribo dos descendentes de Asser pertencia ao reino das 10 tribos idólatras, apóstatas do norte de Israel. Eram pessoas que viviam no norte de Israel, que estavam apostatando da fé, que tinham abandonado o Senhor, que estavam destituídas do reino do sul, não tinham linha nenhuma, não tinham bênção nenhuma, tinham suas heranças, tinham suas terras. Alguns fiéis que se voltaram para Deus, tinham que voltar com um só critério: abandonem as terras e abandonem as heranças. Eles tinham que se render de fato ao Deus Todo-Poderoso. Eles tinham que se voltar ao Deus Todo-Poderoso, mas eles tinham que abandonar. Preste atenção nessa doutrina cristã. Para nós chegarmos a Deus, nós temos que abandonar o pecado. Para nós chegarmos ao céu, o pecado não pode estar colado no nosso calcanhar. Para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos de um que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é... Meu Deus, nós precisamos de um que é Jesus. Para essa mulher receber e ser quem foi, se tornar quem foi, ela não permitiu que, em meio a tudo isso, o seu passado impedisse dela ser alguém para Deus. Foi que ela abandonou o passado. Ela estava numa estigma que o seu passado pudesse impedi-la de ser alguém para Deus. E o que ela era? Uma profetisa. Ela abandona tudo, ela deixa tudo, ela diz: tudo é refúgio em vista daquilo que Deus tem para me dar. Olhe para mim rapidamente, meu irmão. O seu passado não é, eu quero afirmar isso, o seu passado não é um impedimento para que você faça alguma coisa para Deus, desde que você tenha abandonado o seu passado e entregue as suas vidas totalmente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, dizendo: Senhor, só Tu é o Senhor da minha vida. Amém, meus irmãos? Essa mulher não permitiu que o passado dela impedisse ela de ser alguma coisa para Deus. Ela não permitiu que a sua situação a forçasse a ficar longe de Deus. Não pode nada me afastar de Deus, nem o meu passado vai me afastar de Deus. Olha o que Deus já fez com o meu passado e com o seu. Ele pegou o meu passado e o seu, jogou lá no mar do esquecimento. Mas a gente às vezes dá um de pescador atrevido, vai lá no mar do esquecimento, joga uma varinha de pescar, joga um anzol e fica relembrando o nosso passado. O nosso passado Deus já perdoou, já entregamos na mão dele, ele já perdoou, já esqueceu. Então, meu irmão, viva uma vida para Deus, longe do pecado, mas entregue-se completamente para Deus, porque Ele tem coisas boas e coisas novas para a sua vida. Terceira coisa que eu aprendo com essa mulher, com Ana, é que ela não permitiu, além de que as coisas pudessem forçá-la para longe de Deus, o passado pudesse impedi-la de fazer alguma coisa para Deus, o tempo para ela não foi um fator que impediu a ela de se tornar alguma coisa mais. O tempo para ela não permitiu que o tempo se tornasse um fator paralisador na sua vida. Veja o verso 36, ainda lá em cima. Olha o que diz o texto na parte A. Havia uma mulher profetisa, chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Assé. Olha o que diz o resto do versículo: avançada, leia comigo mais uma vez, avançada em dias, que vivera com seu marido 70 anos, desde que se casara. Ana não permitiu que o tempo se tornasse um fator paralisador na sua vida. A terceira coisa que eu aprendo em 3 versículos, e olha que ainda tem mais aqui. A primeira coisa é que a sua situação era grave, mas isso não impediu para que ela se aproximasse de Deus. A sua história do passado era de idolatria, da sua descendência, mas isso não impediu dela fazer alguma coisa para Deus.
E o tempo, por mais que tentasse dizer para ela, não dá mais para você. É igual eu fui jogar bola ontem, estava lá com os irmãos, ninguém é de ferro, né? Estava lá, terminei de ministrar na sexta-noite, ficaria com eles no sábado de manhã e voltaria após o almoço, crendo que eu teria um casamento para ir ontem, Manel. E o casamento foi sexta-feira. Na minha agenda estava lá sábado, e o casamento foi sexta-feira. Como eu descobri? Pelo tal do Face. Aí minha esposa, filho, o casamento foi ontem. Eu falei, não, é amanhã. Aliás, é hoje à noite. Não, foi ontem. Como ninguém é de ferro, foi quinta, não foi sexta. Piorou para a gente. Deu ruim para a gente mais ainda. Reinaldo vai pegar a gente, Denise também. Mas tá bom, depois a gente vai lá dar um abraço na Gisele. Ninguém é de ferro, fiquei para jogar um futebol. Meu irmão, o camarada lançou uma bola e eu disse, lança. A mente estava lá naquele irmão lá de camisa verde, as pernas estavam aqui no Sirico, quase um ano sem jogar bola. Eu disse, eu vou, pode lançar. Quando ele lançou, eu falei, mais devagar. Pô, assim não aguenta, eu estou com 42, estou um ano sem jogar bola. Irmãos, às vezes a gente é paralisado por algumas situações da nossa vida. Ana não permitiu que a situação que ela estava vivendo a paralisasse e impedisse ela de se voltar para Deus. Ana não permitiu que o tempo ou o seu passado pudesse impedi-la de fazer alguma coisa para Deus, mas Ana também não permitiu que o tempo de vida dela, a idade dela, a situação dela agora legal, não paralisasse a sua vida. Olha para mim, meu irmão, não deixe que nada paralise a sua vida, de ter uma comunhão com Deus, de fazer alguma coisa para Deus e de sonhar os sonhos de Deus na sua vida, independente da sua idade, independente do seu estado civil, casado, solteiro, viúvo, ou esperando no Senhor, não importa, Deus é Deus na sua vida e Ele tem o melhor preparado para você. Creia tão somente nisso. Não impeça ninguém de você se voltar para Deus. Não impeça o seu passado de você se voltar para Deus e fazer alguma coisa para Ele. E não permita que o tempo te paralise. Não deixe. Ela tinha 84 anos. Era viúva e passou 7 aninhos só casados. 84 anos de idade. Olha para mim e diga comigo assim, fé é muito fraco. Não sei se eu sou meio surdo, mas diga assim, fé e serviço nunca se aposentam. Diga para o irmão que sabe, meu irmão, fé nunca se aposenta. O serviço a Deus nunca se aposenta. Se eu crer nisso, a minha fé nunca vai ser paralisada, a minha vida nunca vai ser paralisada. Se eu crer nisso, os meus sonhos não vão morrer. Se eu crer nisso, eu vou florescer até com 100 anos de idade. O que diz o Salmo? O salmista diz o quê? Ninguém sabe. Vai lá no Salmo 92. Leia esse salmo comigo. Salmo 92, versículo 12. Quero que você leia comigo do jeito que você falou agora há pouco, bem forte. Verso 12, vamos ler juntos? Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seivas e de verdor. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha, a sua rocha, e nele não há injustiça alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Diga isso, louvado seja o nome do Senhor. Ana não permitiu que o tempo tornasse um fator paralisador na sua vida. 84 anos, a fé não se aposenta, o serviço a Deus também não. Pastor, mas eu estou meio devagar, a bola foi cruzada, eu não fui atrás, mas o meu jogador mais novo estava lá, ele pensou por mim, agiu por mim, foi lá e fez o gol. Depois eu fiz um de voleio, acreditem quem quiser, está gravado. Semana passada eu disse, irmãos, que um crente liberto, um crente transformado
e liberto dos encantos do mundo, considera as mudanças em sua vida como sendo algo de Deus e melhor para a sua vida. Pastor, eu estou esperando há muito tempo e as coisas não mudam, quer mudem, quer deixem de mudar. Deus está no controle da nossa vida, considere isso melhor para você. Quer as coisas aconteçam este ano, quer as coisas aconteçam em 2016, 2017, Deus está no controle. Ele rege a nossa vida, Ele tem a nossa vida na palma das suas mãos. Não deixe que o tempo te paralise, não deixe que nada impeça você de prosseguir a sua caminhada. Ana provou que 7 anos, Ana nos prova que 7 anos, com a sua atitude de buscar a Deus, amar a casa de Deus, de orar, jejuar, de dar graças a Deus, Ana nos prova que os 7 anos que ela viveu com seu marido foram os melhores 7 anos da sua vida. Sabe por quê? Ela disse: não quero o outro, eu não quero o outro, eu já tive felicidade durante 7 anos, agora a minha vida é de Deus, eu vou aguardar a consolação, eu vou aguardar a redenção de Israel, eu vou aguardar o que Deus vai fazer pelo povo, porque por mim Ele já fez. Eu fui feliz por 7 anos. Meu amado irmão, contente-se com aquilo que Deus vai te dar, já te deu, ou ainda te prometeu a entregar nas suas mãos. É o que Deus tem. Pastor, não quero, não aceito, eu quero mais. Não é pecado, mas entre o querer e o executar de Deus há um abismo muito grande que se chama vontade soberana de Deus. Contente-se com aquilo que Deus já te deu. Eu sempre falo aqui, se Deus não fizer mais nada por mim, se Deus cessar as promessas na minha vida hoje, eu fico feliz, porque eu estava perdido e fui achado, eu estava sujo, Ele me lavou, eu estava sem vida, Ele me deu vida e ainda escreveu o meu nome lá no céu, da onde eu vou um dia me encontrar com Ele. Estou feliz, irmão, eu estou bem, porque Deus já fez o maior na minha vida, que é a salvação. E por fim, não, ainda tem 2 aqui, só para eu finalizar. Terceira não, quarta coisa que a gente aprende com essa mulher: Ana não desconsiderou a importância da casa de Deus no processo da sua vida. Vamos iniciar. Ela não permitiu que a sua situação a impedisse de se voltar para Deus. Ela não permitiu que o passado dela pudesse impedi-la de servir a Deus. Ela não permitiu que o tempo, a idade, o pouco tempo de casado, o seu estado civil impedisse ela ou paralisasse ela de prosseguir com a sua vida. E Ana agora considera a importância da igreja, da casa do Senhor, no progresso da sua vida. Quantos acreditam que a igreja é a casa de Deus, a bênção de Deus, e sai daqui, corre daqui, aqui nós recebemos munição, aqui nós recebemos palavras de ânimo? Quantos creem nisso? Quão amáveis são os seus tabernáculos. Salmo 84, leia comigo de novo, versículo 4. Salmo 84, verso 4. O que diz o texto? Bem-aventurados. O que esses bem-aventurados fazem? Louvam perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração, ele aplana o nosso coração nos caminhos dele. Versículo 6, ele passa pelo vale árido, mas do vale árido o Senhor faz o que acontece mais? De bênção o cobre a primeira chuva. 7, esses bem-aventurados vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Salmo 27, por favor. Salmo de número 27, versículo 4 também. Só para ganhar tempo, o verso 4 do Salmo 27 diz: uma coisa, leia comigo, uma coisa peço ao Senhor, e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo Ele me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Ana não desconsiderou a importância da igreja
na sua vida e no seu progresso espiritual. Não desconsidere a igreja. Ana era uma mulher que não faltava culto. O texto diz isso, dia e noite, com jejuns, oração, não faltava culto, era crente. Aquele crente que vem domingo de manhã e domingo de noite, segunda de oração, vem quarta ou vem sexta, não importa, mas os cultos dela eram sagrados, eram coisas de comprometimento com Deus. Ela não desconsiderou a importância da casa de Deus no progresso da sua vida. Quando a gente olha para o lado, a gente encontra uma pessoa diferente da gente, com diferentes problemas, mas com um único propósito, que é buscar a face de Deus. E nessa hora, a gente olha para o lado e fala assim, que Deus te abençoe. Você está encorajando alguém. Você fala que Deus seja contigo, você está dizendo para alguém assim, levanta a cabeça e vai embora, meu irmão. Quando a gente olha para uma pessoa do nosso lado, meio cabisbaixo, meio moribunda, a gente olha para ela assim, meu irmão, Deus é contigo. Você está fazendo muito bem uma pessoa dessa. Não desconsidere a casa de Deus, a importância da casa de Deus na sua vida. Quer você jovem, quer você de idade, não desconsidere esse lugar, porque aqui Deus ordena a bênção dele sobre a nossa vida. Você vai profetizar agora na vida do irmão que está do seu lado, coloca a mão na mão dele ou no ombro e diga assim, meu irmão, é nessa noite que eu declaro as bênçãos de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ana, irmãos, é um exemplo de pessoas que andam na contramão da degradação espiritual que ronda o mundo. Ana é um exemplo para nós de pessoas que andam na contramão desse mundo. Ela buscava a Deus dia e noite, com jejuns e oração. Não permitia que o mundo impôsse ou colocasse sobre ela uma força para impedi-la de progredir, de impedi-la de servir, impedi-la de vir à casa de Deus. O mundo não fazia isso com aquela mulher. Irmãos, não compactuava com a hipocrisia dos fariseus, dos escribas daquela época. Ana é um exemplo que ela não entrava na onda daquelas teorias dos fariseus e daqueles escribas. Era comprometida assim como Simeão e esperava a consolação. Tudo isso está em 3 versículos. Tudo isso está no capítulo 2, verso 36 ao 38. Era comprometida com Deus na adoração diária, com jejuns e coração pronto para servir a Deus. Estava sempre disposta. Ela é um exemplo para nós. Ana foi uma pessoa que entregou-se de tal forma que ela nega a si mesma de forma grandiosa, em ampla medida. Ela se entrega a Deus, se anula, serve a Deus, não de dia, mas de dia e de noite. Ela não permite que o passado impeça de fazer alguma coisa. Ela não permite que a situação dela impedisse ela de amar a Deus e de buscar a Deus. Ela não permitiu que a idade dela, os 84 anos dela e a viuvez dela impedisse ela de continuar servindo a Deus e de acreditar que Deus viria a seu favor e mudaria a sua sorte. Hoje de manhã eu peguei um álbum de fotos da nossa irmã, eu esqueci o nome dela. Ela chegou com uma alegria tão grande. Ela disse, pastor, eu estava conversando com o diácono Robson. Ela interrompeu a conversa, entrou no meio da conversa minha e do Robson. Ela, pastor, aqui está o meu álbum de fotos de casamento. Ela deve ter o quê? 70 e quanto, pastor? Que o senhor que fez o casamento? Ela deve ter 70 e... mais do que 8. 77, né, Clem? Olha para mim, nunca é tarde para ser feliz. A fé não se aposenta nem o amor. Eu orava alguns anos atrás aqui na igreja pelas pessoas sozinhas. Eu orava pelas pessoas que estavam esperando no Senhor, estavam no Salmo 70. E eu orei e depois casei alguns casais que estavam esperando no Senhor e Deus. Quem sabe um dia a gente possa voltar pelas orações, fazer orações por pessoas que estão viúvas, que pensaram que a vida acabou. Olha só, não acabou não. A nossa irmã com 77 estava lá com vestido de noiva longão, grandão, e o pastor Arlindo petrando a bênção sobre ela. Ainda rolou uma... Ainda foi lá, eu olhei, a minha irmã está assanhada. Desculpa, irmão, eu gosto demais dela, é uma graça de pessoa. Irmãos, aquela mulher se entregou a Deus. Ela não permitiu que nada a impedisse de ser feliz e de esperar com fé e perseverança no Senhor. Por fim, Ana não deixou que a demora a impedisse de ser grata.
Ana não permitiu que aquele tempo que ela estava aguardando a consolação de Israel, a vinda do Filho de Deus, do Messias, do menino Jesus, ela não impediu, isso não impediu ela de ser grata a Deus e de testemunhar o amor de Deus, a vinda de Cristo. Verso 38, tinha mais exemplos, se você quiser você vai buscar em casa, mas o verso 38 eu finalizo, diz assim: e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino dos que esperavam a redenção em Jerusalém. Aquela mulher, ela tinha um coração extremamente grato a Deus, porque quando ela viu Simeão levantando a criança, ela disse: os meus olhos, assim como de Simeão, agora podem fechar alegres, porque eu já vi o Redentor da minha vida, eu já vi Deus consolando Israel. Meu irmão, aquela mulher, mesmo com a idade que tinha, mesmo com tão pouco tempo que desfrutou de um casamento, ela conseguiu ter gratidão no seu coração. Você pode estar esperando muito tempo no seu coração alguma coisa acontecer. Você pode estar esperando até mais tempo do que eu possa imaginar, porque olha para mim, eu também estou esperando. Eu estou esperando alguma coisa mudar na minha vida, acontecer na minha vida, mas eu não posso deixar de ter um coração grato e de continuar testemunhando aquilo que eu tenho que testemunhar, que é do amor e da palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo você está demorando, que você está esperando alguma coisa mudar, mas o que não pode mudar no seu coração é gratidão. Seja grato a Deus. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, por favor.